Dar continuidade aos nossos estudos, agora iremos falar do material do terceiro trimestre. As nossas apostilas estão a caminho e logo estarão aqui e a escola irá informar qual será o modo para vocês estarem retirando lá no colégio. Por enquanto, estaremos utilizando o material online. Então, lá em Senec Digital, vocês procurem lá por material pedagógico, lá pelas apostilas, para vocês poderem estar tendo acesso. Eu já estou aqui com a minha e o nosso assunto, o nosso conteúdo agora é a divisão celular, ok? Precisamos entender o que esse texto nos passa. As células possuem a capacidade de se multiplicar, ou seja, uma célula se transforma em duas, ou em duas se transforma em quatro, por aí, e indefinidamente. Isto é, uma célula-mãe origina duas células filhas. Em nosso meio, no meio macro, onde vemos os animais em tamanho maior, é normal que uma mãe, uma fêmea, gere um filhote, se transformando aí em fêmea e filhote, no caso a mãe e os filhotes, dependendo da espécie, mais do que um. Tá? Com as células, isso não é desta forma. Por quê? Uma célula, ela aumenta o seu volume, ela divide o seu material genético, o DNA, e se divide em duas. E essas duas são duas células novas. Tá? A mãe e a célula filha, no caso, não vai ter uma mãe e uma célula filha. Será duas células novas. Você tinha uma célula inicial que é chamada de célula-mãe. E após o processo de divisão, você tem apenas duas células filhas. Essa capacidade é essencial para os seres vivos. Por quê? Porque é necessário a troca de algumas células, tanto porque algumas sobrevivem apenas um período de tempo. Você tem células no corpo humano, por exemplo, as células sanguíneas, que sobrevivem em torno de um mês ou um pouco mais, as hemácias. Então, essas células vão morrendo e são substituídas. Obviamente que não morrem todas as células do sangue de uma vez. Elas vão morrendo, algumas por dia, e são produzidas células novas, assim como as células da pele e etc. Tantas outras células de tantos outros tecidos. Então, a reprodução, a multiplicação das células são necessárias para substituir células que morrem, mas também quando o indivíduo cresce. Então, quando você era um bebezinho, você tinha menos células do que você tem agora, e se você crescer, se transformar numa pessoa mais alta, maior, você terá mais ainda. Então, as células, elas tanto se multiplicam para fazer o indivíduo crescer, como se multiplicam para substituir células que ficam velhas e morrem, ou células de algum ferimento. Se você fez um raladinho, um pequeno corte, ou um acidente maior que seja, a sua recuperação acontecerá quando as células que sofreram esse dano, né, que morrem, são substituídas por células novas. Tá? Essa capacidade é essencial, então, para os seres vivos. Por exemplo, nós humanos somos compostos por milhões de células. Alguns estudos aí trazem a expectativa de ser, na verdade, até mais do que trilhões. Alguns estudos falam em alguns bilhões, em torno de 30 bilhões, até alguns trilhões de células. Então, somos formados por muitas células. Tá? E lembre-se que você, eu, qualquer outro ser humano, começou aí a partir da união dos zigotos, a formação do zigoto, a partir da união do espermatozoide e o óvulo, e formou a célula ovo, que é a nossa célula inicial. Então, todos nós originamos a partir de uma única célula que foi se multiplicando até chegar a essa quantidade de milhões de células. Essa capacidade é essencial para os seres vivos. Por exemplo, nós humanos somos compostos por milhões de células, gerada a partir de uma única célula, denominada célula-ovo. Já para os organismos unicelulares, a divisão celular representa a reprodução. Então, nós podemos dizer que é uma reprodução de um ser vivo unicelular quando há multiplicação de células. E nós podemos dizer que a multiplicação das nossas células, ou qualquer outro ser vivo,
pluricelular quando algum tecido, algumas células do seu corpo se multiplicam. Para quê? Para fazer a manutenção desse organismo ou crescimento. Nas células eucariontes, o que são células eucariontes? Você tem um núcleo, né? E esse núcleo ali com material genético possui uma película, uma membrana, tá? A carioteca, essa membrana que envolve esse núcleo, tendo ali uma região bem definida, né? E todos os outros órgãos, no caso das células, são chamados organelas, desse indivíduo, dessa célula, também possui aí uma membrana. Então, eucariontes são células com núcleo bem definido, revestido por membrana. E há os procariontes, que são células essencialmente aí das bactérias, que possuem o seu material genético disperso dentro dela, ali no citoplasma. Uma dica que eu falo sempre para você estar decorando, gravando, eucariontes, né? Lembra aqui, ó, do eu, no caso, você aí, no caso, lembre-se que você é um animal mais evoluído do que uma bactéria, né? Nós somos animais mais evoluídos do que bactérias, somos pluricelulares. Então, eucarionte é com núcleo definido, porque nós somos animais pluricelulares. E os procariontes, lembra lá das bactérias, que são seres aí que têm menos complexidade na sua formação. De primeiro, o P que escreve pró, lembra que primeiro, que eles vieram primeiro. São seres que surgiram no planeta antes de nós. Então, eucariontes, núcleo definido. Eu sou um animal pluricelular, então eu tenho núcleo definido. E pró, de primeiro, quem veio primeiro? Bactérias, em relação a nós, a todos os outros eucariontes. Então, as bactérias vieram primeiro, procariontes. Nelas aí, as eucariontes, o núcleo contém toda a informação sobre a estrutura e função da célula. O núcleo, essencialmente, é um lugar na célula que guarda informação. Ali, no DNA dessa célula, é que está toda a receita, por assim dizer, todo o planejamento do que será essa célula e o ser vivo. Então, no DNA de uma célula da pele, lá do dedinho do pé, ou de uma célula do teu olho ou do cérebro, tem a informação de qualquer célula do corpo que tenha DNA, algumas não têm. Por exemplo, as hemácias não têm DNA. Então, toda célula que carrega material genético, o seu material genético não tem a receita apenas de como fazer ela, mas de como fazer todo um indivíduo, todo aquele organismo. E, além dessas informações de como será esse indivíduo, também tem a informação específica do que a célula tem que fazer. Tá? Por exemplo, a célula lá do seu pâncreas tem lá a informação de como fazer todo o seu organismo, mas também nesse mesmo DNA tem a informação específica de como que a célula do pâncreas irá atuar para poder estar fabricando a insulina. Então, tem a informação, tem o projeto aí do seu corpo, vamos imaginar assim, como se fosse todo um planejamento de como seu corpo será. Você será um ser humano, que você será mais alto ou mais baixo, terá o olho de determinada cor, o cabelo de determinada cor, etc. Né? Todas as suas características específicas, se você é menino ou menina, e por aí por diante. Mas também há informações do dia a dia de cada um dos tecidos. A célula do osso, ela tem informação certinha de como é todo ser humano, no caso o nosso corpo, mas ela também tem a informação de como agir como a célula do osso, ok? Essas informações são contidas aonde? No material filamentoso, que é chamado de cromatina. O que é a cromatina? É o DNA, no caso do ser humano é uma dupla hélice, né? É o DNA e proteínas que dão a firmeza, a forma, a estrutura desse DNA. Tá? É composto por uma ou mais moléculas de ácido desoxirribonucleico. Daqui que vem essa sigla em inglês, né? Desoxirribonucleico. No caso em inglês seria a sigla DNA e em português seria ADN. Mas é comum utilizarmos apenas a sigla DNA. Sempre que novas células surgem,
a partir de divisões das células anteriores, todas as informações necessárias para suas funções vitais também devem ser transmitidas. Então, uma célula, quando ela se multiplica, todas as informações de como ela agir para se manter viva também está no DNA. As células possuem tempos de vida diferentes, dependendo da espécie a qual pertencem, principalmente ao tipo celular. Por exemplo, eu já citei as nossas células do sangue, as hemácias, que duram um pouco mais de um mês, né, em torno de um mês, e você tem outras células que duram o período da sua vida. As células aí do seu sistema nervoso, os teus neurônios, eles não se reproduzem. Então, se você tem 14 anos de idade, seu neurônio terá o teu tempo de vida, os 14 anos de idade. Desse modo, podemos estabelecer uma noção geral do ciclo celular, o qual possui basicamente duas fases, a interfase e a divisão celular. Então, se você pegar o ciclo de vida de uma célula, você dirá, ó, a célula tem dois momentos. O momento que ela está na interfase e o momento que ela está se dividindo, que é a divisão celular. A interfase é o período aí da vida da célula que ela faz o que ela se propõe, né? Compreende a parte do crescimento, se ela é uma célula do sangue, no caso da hemácia que eu estou citando algumas vezes, ela irá captar o oxigênio, levará até as outras células, etc. Ela fará o que aquela célula, aquele tecido serve para fazer. Se é uma célula dos ossos, ela irá proporcionar a rigidez, a estrutura óssea, ela irá produzir a estrutura óssea. Se é uma célula nervosa, ela irá fazer as sinapses. E para isso, ela estará recebendo oxigênio, estará recebendo glicose, que é a alimentação das células, os sais minerais, as vitaminas, para poder se manter viva, e estará excretando, estará jogando fora aí os excretos metabólicos, né, para ser jogados fora aí pela respiração ou pela urina. Isso no corpo humano. Então, a interfase é o período de grande atividade celular que compreende o crescimento da célula, durante o qual a célula absorve nutrientes e eventualmente pode excretar materiais. Esse eventualmente você pode imaginar como algumas células aí que elas produzem algumas substâncias, como células de algumas glândulas, como glândula sudorípara, que produz o suor, glândula salivar, que produz a saliva, glândula, o próprio pâncreas, que eu já citei, que também secreta algumas substâncias, dentre elas a insulina. Então, essa célula, ela tanto recebe quanto produz. Mas e as outras células, que não são células de glândulas? São células que também estarão, no caso, secretando, estarão excretando, estarão jogando fora alguns produtos que ela utilizou, né? São os excretas metabólicos. A interfase possui duração variável de algumas horas para a célula de um tecido em crescimento. Isso tem aqui como exemplo o que é encontrado nas pontas das raízes de plantas, mas nós, quando estávamos em formação, dentro do útero aí, cada uma de suas mães, algumas células nascem, mas programadas para morrer em pouco tempo, né? Acontecer a apoptose celular. A formação das nossas mãos. Os dedos, quando começam a ser formados, eles possuem uma espécie de uma membrana, semelhança a um pezinho de pato que tem uma pele entre os dedos, e essas células que formam essa membrana, elas morrem em pouquíssimo tempo. Por quê? Para poder destacar, liberar os dedos. Tá? Então, assim, existem células que têm uma programação de vida muito curta, enquanto outras duram nosso período de vida todo. No caso aqui, no nosso texto, está citando aqui as células nervosas, né, os nossos neurônios, que duram o nosso tempo de vida. Após certo tempo, a célula pode iniciar o processo de divisão celular. Então, a célula aqui tem duas fases, interfase e divisão celular. A interfase, vamos entender assim, que é a célula vivendo a vidinha de célula dela, fazendo o que ela deve fazer, dependendo do tecido de qual célula é, e a divisão celular é o momento que essa célula irá reproduzir. Lembre-se, nós usamos o termo célula-mãe apenas para a célula que está entrando em divisão. Após acontecer a divisão, que imagina essa célula como uma esfera,
ela forma um cinto, como se ela estivesse sendo apertada ao meio, se destaca. Qual que é a manha, da direita ou da esquerda? Nenhuma. As duas são duas células novas, são células filhas, ok? Após certo tempo, então, a célula entra em divisão celular. E nesse processo, uma célula dá origem a duas células filhas. Antes da célula se dividir, seu material genético deve ser duplicado. Desse modo, convém dividir a interfase em 3 períodos, G1, S e G2. Né? Então, a célula vai começar a se dividir. Aí ela vai, então, primeiramente dividir seu material genético, seu DNA, tudo que tem ali dentro do núcleo. Isso, ela fora do núcleo, ainda está intacta. Lá no núcleo é que começa o processo de divisão celular. Por que recebe esses nomes? G1, S e G2. A letra G da palavra, vem da palavra da língua inglesa gap, que é usada no sentido de intervalo. E S da palavra síntese, fazendo referência à síntese do DNA. Então, a fase G1, que antecede a duplicação do DNA, é a que apresenta maior variação em sua duração. Então, dependendo do tipo da célula, tem umas que duram mais ou duram menos, e na qual a célula está mais ativa. A fase S compreende a duplicação do material genético da célula, então é um momento em que o DNA é duplicado em si, e por fim, a fase G2, que compreende o intervalo entre a conclusão da duplicação do DNA, ou seja, o DNA acabou de ser duplicado, você tem ali 2 materiais genéticos idênticos, e da duplicação do DNA e o início da divisão celular. Aí, sim, começa a dividir o núcleo, e depois do núcleo, que é puxado para cada uma das extremidades dentro dessa célula, o corpo da célula em si começa a se dividir também. Aqui temos uma imagem do ciclo celular e que podemos imaginar como se fosse um relógio aí com alguns períodos. Você tem a divisão celular em si, tem o G1. O que acontece no G1? G1 antecede a duplicação do DNA, que apresenta maior variação aí do tempo. Então, o G1 seria essa célula preparando para poder duplicar o DNA. Vamos começar a contar aqui a partir do G1. A hora que ela está pronta, ela sintetiza, é a fase S, é a fase de síntese, onde ela duplica aí o seu material genético. E depois o G2, que é o intervalo entre a conclusão, né, acabou de fazer o seu material genético, e para realmente começar a célula a se duplicar. G1 é a fase que a célula está preparando aí para dividir o seu material genético, o seu DNA. Fase S é a fase em que ela produz, a fase que ela sintetiza o DNA em si. G2 é a fase que o DNA está pronto e ela está preparando para começar a divisão celular. E a divisão celular é a fase que ela se divide em 2 propriamente e se destaca. Vamos dar sequência. Vamos agora aqui para a nossa página 4 e vamos falar de células somáticas e reprodutivas. O nosso corpo, a primeira classificação aí dos tipos celulares é essa. Células somáticas é as células do corpo, do indivíduo, e as reprodutivas são as únicas células aí de um animal pluricelular, né? Um animal que não é microscópico, um animal pluricelular, que tem a capacidade de reprodução. Durante a divisão celular, a cromatina, vamos gravar, cromatina é um material genético, e todas as proteínas que tem junto com esse material genético, junto com o DNA, ela se condensa. Não imagine que o seu DNA está ali sempre organizado em cromossomo. Ele está dentro do núcleo, nesse momento, nas suas células somáticas, disperso, como se fosse aí um novelo de lã todo desenrolado, tá? Na hora da divisão, não. Ele se condensa, ele vai se novelando, ele vai se enrolando, né? E tornando cada vez mais curto e espesso, mais gorduchinho, vai formando como se fosse um novelo de linha, mas essas linhas são fitas de DNA. E ao final dessa condensação, esse grupo, esse pedaço de DNA ali recebe um nome, que são os cromossomos, ok? Vamos imaginar assim? Vamos imaginar que a cromatina é como se fosse uma biblioteca,
é o núcleo todo. Tem todos os livros ali cheios de informações de todos os assuntos. A informação de como crescer, a informação de como produzir insulina, a informação de como produzir alguns hormônios, etc. E vamos imaginar que os cromossomos são os pedaços dessa biblioteca, como se fossem os livros, né? Você tem ali o cromossomo aonde tem a informação da cor dos olhos. Você tem o cromossomo que diz qual é o sexo dessa pessoa. Você tem ali o cromossomo que diz nesse cromossomo, no corpo desse cromossomo, que vai informar ali a altura, tá? Mas aonde que estão essas informações dentro dos cromossomos? Vamos imaginar como se fossem páginas dos livros. São os genes. Cromatina é toda a biblioteca de informação do seu corpo. Cromossomo, os livros que você tem dentro dessa biblioteca. O seu DNA tem vários cromossomos, tá? E no caso, no ser humano, 46 e varia de animal para animal, tá? Outras espécies têm mais ou menos. Não quer dizer que é mais ou menos evoluída, que é melhor ou pior. São apenas formas diferentes de dividir a informação desse DNA. Então você tem ali biblioteca, cromatina, é o teu DNA todo e tudo que dá estrutura a ele. Dentro dessa biblioteca você tem os cromossomos, que são pedaços de DNA com as informações. E você tem dentro dos cromossomos regiões, como se fossem as páginas dos livros, que definem algumas informações. Por exemplo, dentro de determinado cromossomo, você tem lá um gene que diz qual é a cor do seu olho, tá? No caso do olho não é tão simples assim, são vários genes e alguns cromossomos diferentes que, quando estão presentes, determinam essa cor. Acredita-se que os cromossomos condensados facilitam o processo da distribuição da cromatina na divisão celular. E aqui nós temos um desenho que nos faz visualizar como seria isso. Aqui nesse desenho está suprimido as organelas, não tem complexo de Golgi, não tem mitocôndria, não tem ribossomos, não tem nada aqui. Eles estão suprimidos como se não tivesse, mas todas as células, ao mesmo tempo em que começa a condensação para a divisão do núcleo, começa também duplicação aí de suas organelas e separação para cada uma certa quantidade vão para o lado, uma certa vão para o outro, para formar a estrutura da célula nova. Então aqui, o normal, o seu DNA está ali desenrolado, desenovelado, está ali espalhado no núcleo celular. No momento da divisão celular, ele se enovela, ele se enrola, né? E começa aqui a formar esses grupinhos que são os cromossomos. O que são esses desenhos aqui em cima? Essas partezinhas mais curtinhas, porém mais grossinhas aqui, são os centríolos. E um centríolo está ligado ao outro pelas chamadas fibras do fuso. O que acontece? Esse centríolo, essas fibras do fuso aqui, quando um cromossomo tivesse dividido, perceba que aqui está representando como se esse cromossomo em vermelho escuro, e todos no caso aqui, vermelho claro, o azul claro e o escuro, já se transformaram em dois e estão unidos aqui pelo centro, né? Aí essas fibras do fuso vão se grudar em um lado desse cromossomo e a outra parte se grudará no outro lado e os centríolos irão encurtar essas fibras do fuso como se tivesse amarrado ali e começasse a puxar. E vão dividir, né, o material genético. No caso, a mesma informação que vai para o lado direito, que formará a célula direita, irá para o lado esquerdo. Terá essa informação na esquerda. Por quê? São cópias aqui que estão unidas aqui pelo telômero, aqui pelo centro, esse pontinho branco. Ok? Em cada organismo, todas as suas células apresentam o mesmo número de cromossomos, sendo este número característico de cada espécie. Então, nós, seres humanos, por exemplo, temos 46 cromossomos. Desses 46, temos 23 pares. Como assim? Vamos chamar um cromossomo de cromossomo 1. O cromossomo 1, ele tem uma versão dele e uma cópia.
No caso, são duas cópias ali, tá? Então, dos 46, temos 23 diferentes, ok? Na maioria das espécies, cada célula contém 2 cromossomos idênticos, quanto à função e forma, os cromossomos homólogos. As duas cópias do cromossomo 1 são chamadas de homólogos. As duas cópias do 2, cromossomos homólogos 2, ok? Por ter 2 cromossomos de cada tipo, a célula é dita célula diploide. Você tem a cópia nas suas células somáticas de duas vezes duas cópias do seu DNA. Então é chamado de célula diploide ou célula 2N. E onde N representa o número de tipos de cromossomo. E as suas células reprodutivas são chamadas células N. O óvulo ou o espermatozoide é célula N porque ele não tem uma cópia. É só uma versão, é apenas uma única vez que você tem ali cada cromossomo. As células que contêm um único cromossomo de cada tipo são chamadas células haploides, ou N. Aqui está o exemplo de um conjunto haploide. Perceba que o tamanho e a cor diferenciam um cromossomo do outro. E a diploide, no caso, que você tem duas cópias de cada cromossomo. Para os humanos, a maioria das células são diploides, contendo 46 cromossomos, divididos aí em 23 pares. 2N iguais a 46, então 23 pares. Essas células são chamadas de células somáticas e formam os diferentes tecidos encontrados no seu organismo. Então, uma célula da sua pele é uma célula somática. Sendo uma célula somática, ela tem 46 cromossomos dentro dela. E as células reprodutivas, no caso, uma pessoa adulta, ela terá o homem o espermatozoide e a mulher o óvulo. Daí não. Eles possuem apenas 23 cromossomos cada, ok? Da onde que vieram os nossos 46? 23 vieram aí do espermatozoide do pai e 23 do óvulo, ok? Por isso 46. Por isso que as células reprodutivas têm apenas a metade. Por quê? Você junta duas metades e forma um indivíduo novo. Junta uma metade que veio do pai, uma metade que veio da mãe e forma um inteiro, um indivíduo novo, ok? Essas células são essenciais para originar um novo ser vivo. Nos humanos, as células reprodutivas são espermatozoides e óvulos, que possuem 23 cromossomos cada um. N é igual a 23. Nos animais, apenas os gametas são células haploides. Apenas os gametas possuem uma cópia só do DNA. Gametas são as células reprodutivas. Entretanto, em outros organismos, como algas do gênero Chlamydomonas, há uma fase haploide durante seu ciclo de vida. Olha que interessante. A partir aqui, vamos começar aqui dela saindo desse ovo, que ela se forma, ok? Ela passa a... No caso, no que ela forma esse ovinho, ela faz a meiose. Então, um indivíduo aqui que se formou com 2N, né, com duas cópias do DNA, faz meiose. Meiose é a reprodução que divide o DNA, as cópias do DNA, sem reproduzir essas cópias. Aí, esse indivíduo passa por meiose, o 2N fica apenas com um N, ele fica de diploide, ele se torna haploide, ok? E sai do ovo haploide. Nesse momento, ele pode fazer uma reprodução aqui assexuada, mitose, que ele apenas divide-se em dois. Mas sempre mantendo-se haploide, apenas com uma cópia de DNA. Em determinado momento, ele sofre reprodução e quando essa célula está pronta, ele faz, no caso, depois da reprodução assexuada, com os indivíduos haploide, um N só, ele pode gerar reprodução sexuada, que junta o DNA de duas células. Então, se torna um indivíduo diploide, 2N. Então, ele tem duas formas de reprodução. A reprodução sexuada forma um indivíduo 2N, um diploide, e esse indivíduo 2N faz meiose, volta a ser um N, haploide, e esses haploides podem ficar se reproduzindo assexuadamente, só divide em dois, ok? Algumas espécies apresentam mais de 2 conjuntos de cromossomos em suas células,
sendo chamadas de poliploides. Esse fenômeno é raro entre animais, entretanto é comum entre as plantas ter mais aí do que 2 cópias de DNA dentro das suas células. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de alguns seres vivos e o número de cromossomos em cada um deles. Veja, a drosófila, que é aquela mosquinha da fruta, pequenininha, tem só 8. O milho tem 20, o sapo tem 26, a abelha 32, o rato 40, o ser humano aí tem 46, né? Os 46 que se juntam em 23 pares. A galinha tem 78 e o cachorro 78. O número de cromossomos não diz se esse indivíduo é mais ou menos desenvolvido. Apenas é a forma que está organizado o DNA dele, ok? Aqui, alguns exercícios. O 1 está resolvido. No corpo humano, há 2 tipos de células, somáticas e células reprodutivas. Qual a principal característica que diferencia essas células? E a resposta: as células somáticas são a maioria das células do corpo humano, formando os diferentes tecidos. Então, o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, o tecido muscular, o tecido nervoso, etc. A principal característica que permite diferenciar das células reprodutivas é o fato de serem diploides, ou seja, possuírem aí 2 cópias do DNA. Isto é, possuem 2 conjuntos de cromossomos. As células reprodutivas são haploides, possuem um único conjunto de cromossomo e possuem funções reprodutivas. No homem, as células reprodutivas são os espermatozoides, enquanto na mulher são os óvulos. Eu preciso que vocês estejam fazendo esse exercício, o 2, aqui da página 5, e também o exercício 3 da página 4, ok? Temos aqui uma prática. Acredito que haverá dificuldade para poder estar realizando em casa, por isso não estarei pedindo ela como trabalho. Provavelmente irei pedir algumas outras aí no decorrer do trimestre, mas esta por enquanto não. E assim que nós voltarmos às aulas presenciais, farei questão de estarmos realizando as práticas em sala, para quem não conseguiu ou não fez poder estar vendo, e quem não fez, no caso essa aqui que eu não estou pedindo, a gente poder estar realizando e observando, ok? Então eu preciso que vocês façam isso. Até a próxima aula. Tchau e fiquem com Deus.